corajoso não é uma pessoa sem medo. O corajoso é a pessoa que tem o medo na mediania, ele tem um medo equilibrado. Aristóteles, em uma certa passagem, vai dizer algo muito curioso, que eu vou ler para vocês. Tem um livro muito interessante. Vocês podem acessar esses livros aqui nessa coleção, Os Pensadores. Você tem várias edições dessa coleção, Os Pensadores. Mas eu tenho uma aqui, que já fichei, né, detalhadamente, e tem uma passagem que ele fala sobre a relação de nós humanos com esse alvo ético. Qual é o desafio que está sendo colocado aqui? Então eu vou ler para vocês essa passagem muito curiosa, em que ele faz uma remissão ao Pitágoras. Olhem vocês que interessante. Essa passagem está na parte 2, no livro 2, parte 6, é a passagem 1006b30, nessa edição que eu tenho aqui. Olha o que ele diz. É possível errar de muitos modos, pois o mal pertence à classe do ilimitado e o bem à do limitado, como supuseram os pitagóricos. Mas só há um modo de acertar. Por isso, o primeiro é fácil, o segundo difícil. Fácil errar a mira, difícil acertar o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são característicos do vício, a mediania da virtude. Então, o fato dele ter colocado a ideia de alvo deixa para a gente uma imagem muito rica. Se nós pegarmos o alvo e imaginar que a felicidade é o centro do alvo, e que esse centro seria, vamos dizer, a nota 10, nós podíamos dizer que 1 centímetro além disso aí já não é 10, já é 9. 2 centímetros já não é 10, já é 8. Então, à medida que você vai afastando do centro, você vai ganhando uma nota menor nessa área aí, né? Você vai se afastando do alvo. Então a pergunta de Aristóteles, a reflexão de Aristóteles é de que, ora, quantas formas é possível acertar o alvo? Ou seja, quantos pontos existem no centro? Só há um, né? Ou seja, a felicidade, a eudaimonia, é algo que está no centro. E aí você pergunta, mas no centro de quê? No caso da ética, no centro de todas as nossas disposições. Então vamos imaginar a disposição do medo, né? Olha o que Aristóteles vai dizer. Vamos imaginar o medo como uma linha que atravessa esse alvo, né? Da esquerda para a direita. O centro dessa linha é o centro do alvo. Então você pode pensar em um alvo, um medo demasiado, que é o medo que vai para a direita, por exemplo, e um medo demasiado pouco, ou um medo faltoso, uma ausência, uma escassez de medo, que seria o lado da esquerda. E o centro seria um medo na medida certa. A gente pode imaginar aí a ideia da temperança também, que eu gosto dessa ideia do tempero, porque tem a ver com a ideia do sal. Se você não põe sal nenhum, fica insosso. Se você põe sal demais, fica repugnante. Então, em todos os aspectos da sua vida, você pode trabalhar a ideia de temperança, ou, como ele prefere dizer, a ideia do mesotes, a mediania. Ou seja, há um ponto ideal, há um ponto em que você chegou
naquele estado, as pessoas costumam dizer algo assim, se melhorar piora, não sei se você já viu essa expressão, se melhorar piora, ou seja, se você botar mais, já vai ficar ruim, se tirar, vai ficar ruim. É o ponto perfeito, é o número de ouro, né? Então, no caso do medo, se você tem excesso de medo, o excesso de medo te leva a um vício, que é a covardia. Então, quem é um covarde? É aquele que tem tanto medo que ele paralisa, ele fica paralisado ou corre desesperado. A falta de medo, né, como a falta de sal, por exemplo, torna o indivíduo temeroso, destemido em excesso. Vamos imaginar o inseto que se lança no para-brisa de um automóvel em movimento. A gente pode dizer que ele foi corajoso? Não, a gente pode dizer que ele foi sem noção, na verdade, né? O destemido, aquele que não tem medo algum, ele não tem ética. E não tem nenhum valor na ação dele, porque ele não sabe. Porque para você ter medo, você precisa conhecer. Se você não tem medo das coisas, é porque você não conhece as coisas direito. Mas não quer dizer, por outro lado, que se você tiver muito medo é porque você conhece demais. Então, o grau do conhecimento exato que você tem de uma coisa sugere que você tem algum medo. Mas não se pode ampliar esse medo a ponto de fazer com que você congele e que você não enfrente. Então, qual é o medo ideal? O medo ideal é aquele medo que faz com que você enfrente aquilo que você teme. Ou seja, mesmo com medo, você vai enfrentar. Então, o corajoso não é uma pessoa sem medo. O corajoso é a pessoa que tem um medo na mediania, ele tem um medo equilibrado.